Então, o novo livro é Obreiros da Vida Eterna, uma obra do Chico, né, pelo espírito do André Luiz. Vamos começar aqui. Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varrem civilizações e varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece um non plus ultra, deve ser em latim, eu não sei como é que fala, vou ler do jeito que está, non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Não, a maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzia ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promoveu ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem, que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Engraçado isso. Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem um esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e iluminada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missão clara de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem?
como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebe consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes. São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Engraçado porque ainda é muito atual, né? Todas as perguntas mesclando aí são bem atuais para um livro que foi escrito há tanto tempo, e essas interrogações continuam, né? Não. Contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começa o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando novo trabalho, em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém de uma esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso, como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como o que acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar desse livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolve a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Interessante esse final do que ele está dizendo aqui, né? Que é
o homem é fonte de si mesmo, né? E a outra coisa é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas. Muito, muito interessante da gente elaborar melhor, né? Que é a gente precisa o tempo todo estar nessa reforma íntima. E cada dia você vai se reformando um pouquinho mais. Você vai aprendendo com algo que você viu, com algo que você ouviu, com alguém da sua própria família, você vai aprendendo a modificar. A pessoa que eu sou nesse momento, pode no final da irradiação já ser uma outra pessoa completamente diferente, porque as ideias vão se modificando, né? É a impermanência dos estados, e você vai crescendo e evoluindo, né? Naturalmente, a estranheza visitará. Deixa eu só voltar aqui uma coisa, peraí, só um minuto. É isso. Vamos lá, continuando. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca, quase sempre brilhante, dos impertinentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores do mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo, bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. É um ótimo chamado, né, para nós que estamos aqui num grupo de irradiação de amor, jogando para o universo as palavras, jogando para o universo esses sentimentos mais puros, para que todos sejam atingidos, né? Então, o caminho de Jesus com Jesus. Temos o prefácio, vamos começar agora. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou... Já que ontem eu estava lendo alguma coisa rápida sobre aquele cientista físico lá, o Stephen Hawking, né? E ele era totalmente cético, né? E não acreditava, né? E eu fiquei imaginando sobre o espírito, né, dele, nesse sentido que está falando assim, né? De que muito, muito inteligente, muito capaz, muito, mas só acreditava naquilo que via, né? Naquilo que era palpável, né? Não, não ia além muito, né? É interessante essa questão dele. Tão inteligente, né? Mas eu já vi alguma colocação dele que não o deixava longe de ter um entendimento de que havia algo maior por trás de tudo isso, que não é, que a física, por exemplo, ele é físico, né? Que a física não consegue explicar. E, assim, por trás das palavras que ele falava, tinha algo não, que demonstrava, assim, né, talvez lá no íntimo, que ele não era cético total. Eu, assim, já li alguma coisa a respeito, não lembro mais, porque eu li faz tempo já. E falando isso, assim, tem algo aí, tem algo que ele não, que ele tá nas entrelinhas, né, do que ele está falando, porque ele não demonstrava ser totalmente cético naquelas palavras que ele estava falando num determinado discurso aí. Uhum. Eu achei interessante também isso, porque tem alguns que são, alguns físicos, que são completamente ateus, né, do que a gente sabe da história.
O Einstein, por exemplo, ele não era um ateu. Ele acreditava, né? Ele acreditava que uma inteligência muito maior do que a do homem, uma força do universo que era muito maior, que é inexplicável e que continua sendo inexplicável até pelo prefácio que foi lido aí, né, que continua uma interrogação na mente de muita gente, porque ele não pode explicar, são coisas que você que não pode, nem que não pode explicar, você não consegue ainda provar, mas aí cabe ao homem ir se ligando, né, nessas energias que não são explicáveis, mas que tocam profundamente e que você consegue imaginar o quanto que a gente ainda é pequeno e precisa se elevar, precisa crescer, precisa estar em grupo para entender, muitas vezes, muitas coisas. Desenvolver, né, um raciocínio coletivo, né? Recentemente eu estava lendo que a Terra ela vai precisar desse coletivo para modificar realmente tudo que acontece por aqui. Essa união maior entre as pessoas, entre os povos, que vai fazer com que o coletivo tenha uma dinâmica diferente. Mais alguém? Convite ao bem. Estamos todos convidados agora. Vamos lá. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada aos serviços de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta terrestre. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, Sírios e Antares brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de crepúsculo gigantesco e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase. Interessante que ele vai usando umas palavras que já não estão mais corriqueiramente em uso, aí a gente fica até poético, né? Osculando-nos a mente. Passavam apressadas, sussurrando nos grandiosos pensamentos, antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. E cá embaixo, as flores de variadas
figurações eram traças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem, ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com visitas ao nosso desenvolvimento, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo-me a curiosidade perene, as movimentadas conversações em derredor, explicou, gentil, muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, percebendo a palavra orientadora. Flores perfumosas ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominavam o coração. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. Vocês estão escutando uma música que está fora? Não. Porque, se tiver, eu vou ali fechar a porta. Vou começar, então, aqui. Ó Deus. Não, não tá. Ah, ótimo, então. É porque está tendo, acho, uma festinha ali na creche. Ó Deus, abençoa teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombra de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surja acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacro santo amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, operando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas.
Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, que guarda para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que reparem em teu nome, a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faz brilhar nos teus divinos lauréis os teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Nossa, que linda essa oração, essa prece, né? É uma prece que recepciona, que acolhe tanto os que vão trabalhar, né? Como os que serão assistidos, né? Que provavelmente poderia estar ali ao redor, escutando, ou se não escutando, sentindo essa vibração. Muito bonito mesmo. E eu vou parar por aqui, porque a gente não tem, já deu tempo.